fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Jesus. Amém. Amém. O Espírito Santo de Deus venha inundar o nosso coração, a nossa casa, o nosso pensamento, e que fique guardado aqui na nossa mente aquela mensagem que o Senhor sabe que a gente precisa, né? Aquelas informações que Ele sabe que são necessárias para a nossa maior conversão, que são necessárias para o nosso melhor trabalho como catequistas, que são necessários para a nossa maior paciência, para a nossa maior solidariedade, para o nosso maior acolhimento. Que nós sejamos acolhedores e sejamos evangelizadores. Oi, Edi! Atenção, quem chega atrasado leva um concorote. Boa noite, Edi! Mas eu estou trabalhando nisso. Isso sai para Então, que o Senhor nos abençoe, direcione o nosso encontro e direcione o Marcos, para que tudo que seja falado seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Vocês estão vendo aí a tela agora? Estamos. Estou vendo a tela. Ó, pronto, aí. Beleza. Bom, a gente começou semana passada sobre a questão do estudo do novo diretório, né? A Nazilene falou um pouco da gente sobre a introdução do diretório, falou um pouco sobre os 5 aqueles pilares, né? Todo mundo tem anotadozinho, né? A gente não vai fazer uma revisãozinha não, né? Porque o professor não vai pedir a nota, né? Mas nós fizemos aquelas palavras-chave que todo mundo anotou, todo mundo viu que era importante. A gente também viu que o diretório da catequese também ele é dividido em 4 grandes partes, né? E cada uma dessas partes, elas são interligadas, né? Uma puxa, a primeira puxa a segunda puxa a terceira puxa a quarta, e a quarta puxa novamente a primeira, né? Então, é tudo interligado. Então, a ideia é que hoje a gente continue conhecendo um pouco mais sobre o diretório, e a gente vai ficar concentrado na primeira parte do diretório, né? Vai ver nessa primeira parte do diretório exatamente o que a gente... Uma coisa rápida, então a gente vai ver a catequese na missão evangelizadora da igreja, que é o tema principal da primeira parte do diretório, a catequese na missão evangelizadora da igreja. E essa missão evangelizadora, ela foi dividida em 4 subpartes, que é a evangelização no mundo contemporâneo, as fontes da catequese, o catequista e a formação do catequista. Então, a gente vai dar uma pincelada nessas 4 partes, né, para a gente poder entender um pouquinho mais e para a gente poder procurar lá no diretório, né, nesse livrinho tão lindo. Eu acho que quem ainda não tem, é bom, né, adquirir, ou então, se não tem ele físico, né, comprar em PDF, mas nada de piratear, né? Nada de piratear, nada de pedir, eu quero o teu aí para tirar uma cópia. Não. Vamos fazer como o nosso catequista sempre fala, né? Vamos ajudar a igreja. Se a gente não ajudar a igreja, se a gente não comprar os livros da igreja, a igreja vai deixar de produzir bons conteúdos e a gente vai em vez de formar, vai se deformar. Então, vamos procurar investir. Não é caro esse livro. Eu tenho ele tanto aqui impresso, como tenho ele digital, né? Eu tenho ele em PDF no meu Kindle, então quando eu estou muito longe não dá para levar ele nas coisas, eu levo o Kindlezinho que é mais levezinho, mais fácil de colocar dentro da bolsa. Mas aí vamos aprofundar, porque o que nós vamos ver aqui, o que nós, né, vamos tentar colocar aqui, é só uma gotinha do que está aqui dentro. Então todo mundo tem que pegar esse livrinho aí e tentar entender o máximo possível. Então, eu botei essa imagem aí. O que vocês acham dessa imagem aí? Vocês estão vendo aí? Quem é esse cara aí? Digam para mim. Quem é este homem aí?
Vocês estão vendo ou não estão vendo? Estamos vendo. E aí, quem é este homem aí? Ninguém sabe quem é este homem? Ele mudou um pouquinho assim de posição, aí pronto, ninguém reconhece mais. Ninguém sabe quem é este homem aí? E aí, Nice? E aí, Nice? Caterine veio nos salvar. Jesus! Pronto. Esse aí, ó. Tá vendo a frase embaixo aí? Moderno sem perder o sagrado. Bom, a gente tem conversado muito sobre como a gente vai trazer a igreja para o mundo de hoje, né? Como é que nós vamos levar a palavra de Deus, como é que nós vamos fazer a nossa missão de catequização num mundo tão diferente de quando Jesus veio aqui, né? Quando ele esteve aqui andando com os pezinhos dele aqui sobre a terra, pegando na mão das pessoas. Mudou muita coisa, né? Essa imagem aí, né? A gente vê muito. Jesus Cristo ele tá o quê? Bem ambientado, né? Tá lá com seu notebook, tá lá com seu cartão de crédito, tem uma sala bonita, né? Ele é o mesmo Jesus Cristo, né? A gente sabe que é o Jesus Cristo porque todos os detalhes estão aí, né? A barra basona, os cabelão, a cruz, a coroa na cabeça, né? Então a gente sabe que é Jesus Cristo. Ele não deixou de ser Jesus Cristo. E a ideia da gente colocar o moderno, o sagrado dentro do moderno é a gente não perder a característica. Por exemplo, o diretório aqui ele fala muito exatamente disso. Que a gente tem que levar a palavra de Deus, as coisas da igreja, os mandamentos, levar toda a bagagem que a igreja criou nesse século todinho, hoje, usando o que nós temos na mão. Que nós temos mais de moderno, que temos mais de tecnológico, mas sem esquecer a sua base principal, né? Sem deixarmos de falar de Jesus Cristo, sem deixarmos de falar do amor, da união, da partilha, e principalmente deixarmos de ter o respeito pelo sagrado, né? Respeitar a hierarquia da igreja, respeitar os dogmas da igreja, né? Respeitar o que nossos antepassados aprenderam de Deus e que até hoje está firme e forte, né? Muita gente acha que a igreja tem que mudar, tem que modernizar, mas a gente tem que mudar e tem que modernizar sem esquecer a nossa base, né? É porque hoje em dia tem o controle da natalidade, que nós vamos ser a favor do aborto, mas existem leis no mundo que permitem que uma mulher que foi violentada e esteja grávida queira abortar a criança, né? Pela lei, ela pode, mas para nós que somos cristãos, isso já não é tão fácil de colocar. Para o cristão verdadeiro católico, é inadmissível ela fazer esse tipo de aborto, né? E muitas vezes a gente diz que a gente é louco, porque a gente diz isso, mas se a gente for seguir, a palavra de Deus não mudou, né? Porque ela foi violentada e tem uma vida lá, e essa vida merece ser acabada. Não. Ela tem que transformar aquela coisa ruim em algo de bom, como Jesus Cristo nos fez. A cruz antigamente não era coisa ruim? Na época de Jesus Cristo, quem morria na cruz era horrível. Era a pior morte do mundo. E hoje ela é o que para nós? O maior símbolo de vida, o maior símbolo de esperança, o maior símbolo de amor. Ele transformou uma coisa ruim em uma coisa nova, uma coisa maravilhosa. Então essa é a ideia da gente manter o moderno dentro do sagrado. E o diretório ele pede muito isso, que nós sejamos abertos a levar a palavra da maneira mais fácil com que os nossos catequizandos entendam, né? Que a gente falar a linguagem deles, falar a linguagem da criança, falar a linguagem do jovem, falar a linguagem do adulto e daqueles que são especiais, né? A gente tem falado muito nos nossos encontros de fazer de incluir aquelas pessoas que são um pouco diferentes de nós, né? As pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma pessoa que tenha algum tipo de traumas, porque tenha acontecido algum acidente, tenha ficado diferenciado. Então a gente tem que tratar essas pessoas da melhor maneira possível, levando a palavra de Deus sem esquecer.
Por exemplo, eu lembro que aqui na comunidade nós temos uma mãe, o filho dela foi meu catequizando, e ela tem uma menina que tem problemas mentais. Ela é uma criança que ela não sai de casa, não tem movimentação, ela também não tem um bom entendimento, e ela queria que essa criança fizesse a primeira Eucaristia. E uma vez ela perguntou a uma das catequistas se a menina podia fazer a primeira Eucaristia. A catequista disse que não, que a menina não tinha, que ela não ia entender, que não podia botar ela na igreja. Essa mãe veio falar comigo tão traumatizada, tão chateada, que se sentiu excluída. Eu disse, não, ela não vai fazer da mesma forma que todas as outras crianças fazem, mas nós vamos arranjar uma maneira de fazer com que a elas tenha esse direito, né? Se é o mínimo de entendimento que ela vai ter, nós vamos ter que adaptar a nossa catequese para essa criança, né? E o diretório fala muito disso, né? A outra parte que o diretório fala é sobre a questão da... Isso aí que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Tá todo mundo calado? Ou estão concentrados demais ou estão dormindo? Uma fonte jogando. Uma fonte, né? É. É uma fonte. O que esse povo tá fazendo nessa fonte aí? Fonte jorrando água e o povo bebendo. O povo tá bebendo da fonte, né? E o que tem a ver essa fonte com a catequese? O que tem a ver conosco? O diretório ele fala sobre as fontes da catequese. As fontes da catequese é o quê? É aquilo que nós catequistas temos que compreender, degustar e fazer com que aquilo seja passado nas nossas vidas para as outras pessoas, né? E existem 3 fontes que o diretório fala muito, que é a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Então, todo catequista tem que conhecer bem essas 3 fontes e beber bem dessas 3 fontes. O diretório ele gasta uma parte todinha falando da importância do catequista compreender a importância de beber sempre dessa fonte. Não interessa se ele tem 1 ano, 2 anos, 50 anos, 100 anos, se ele já viu de trás para frente, mas é importante que ele sempre está bebendo, porque a gente sempre não tem a necessidade de beber aguinha, geladinha ou quente, mas a gente não tem a necessidade. O ser humano só passa 3 dias apenas sem beber água. Só aguenta passar 3 dias sem beber água, né? E nós, catequistas, que trabalhamos com as pessoas, que tentamos levar a palavra, tentamos distribuir o amor de Cristo, não podemos deixar de beber dessas 3 fontes. O que é a Sagrada Tradição? O que é que vocês acham que é a Sagrada Tradição? O que é que vocês entendem por Sagrada Tradição? Se alguém disse alguma coisa no chat aí, se não quiser falar, bota no chat aí. O que é a Sagrada Tradição para você, catequista? Valendo 1 milhão, bem grandão, aquele de plástico, bem gigante. Marcos, você está tendo acesso ao chat ou você quer que eu vá lendo? Eu estou tendo acesso ao chat, estou me vendo. Ó. Uma coisa, ó, se você colocar 2 telas, você consegue ter a sua câmera aparecendo para você e você consegue ter acesso ao chat. Então, aí, os apresentadores aí próximos, aí, se puder colocar um segundo monitor, você consegue ter essa visão. Você não fica sem ver as coisas, nem ver o que o pessoal está colocando no chat. Por enquanto, ninguém botou nada no chat. O chat está morto, vazio. Ah, aqui, a Francisca Catarina botou aqui, costumes da igreja. O que mais, como tradição? Que costumes são esses, né? Porque nem todo costume da igreja se pode dizer que seja uma tradição. Ensinamentos construídos na caminhada cristã da igreja. Nazilene Cruz colocou. Os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja. Bom, a Sagrada Tradição é exatamente isso daí que vocês estão dizendo. É os mandamentos da igreja, junto com os costumes da igreja, né, que foram passados de pai para filho, de filho para pai, de pai para neto, de neto para bisneto,
vem desde a fundação da igreja pelo Papa João, pelo Papa... Ih, cadê meu cursor? Sumiu meu cursor. Pelo Papa, né? Primeiro nosso Papa, que foi Pedro, né? Então, toda a tradição que veio de Pedro, e bem antes de Pedro, também existe as tradições, né? O que a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, lá em Gênesis, tudo aquilo que o povo de Deus recebeu direta e indiretamente da mão de Deus, que recebeu dos profetas, né? Aquilo era passado tradicionalmente, oralmente, e depois foi compilado dentro da Bíblia, né? Então, essa tradição, que vem antiga, vem de muito tempo. Alguém está com o som aberto aí, que estava até aparecendo na televisão. Certo? Isso é a sagrada tradição. O segundo, sagrado magistério. O que é que você entende sobre sagrado magistério? O Francisco Sávio botou aí aqui no chat, enquanto vocês pensam aí do que é o sagrado magistério. Tessalonicenses fala bem direto sobre a tradição, tanto a escrita quanto a oral, se não me engano, diz que no capítulo 2, versículo. Então, o Sávio até fala, citou até uma passagem da Bíblia, lá no Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Depois, vocês tiverem a oportunidade, dê uma lida aí em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, sobre a Sagrada Tradição. O que a Bíblia nos fala sobre a Sagrada Tradição? E o Sagrado Magistério, que é a segunda fonte que nós temos que beber. E aí, alguém dá o palpite? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Analisene colocou aqui autoridade do Papa, né, autoridade do clero. O Sábio também colocou aqui magistério, são os ensinamentos da igreja, por meio do Papa, é o documento geral. Exatamente. O Sagrado Magistério está tudo relacionado ao que a igreja nos envia, né? Os documentos que a igreja nos prepara, né? Com tanto carinho, com tanto amor, né? Os padres, os bispos, né? Que são os nossos, né, catequistas. O bispo é o nosso catequista, né? O bispo é o primeiro catequista da comunidade. O Papa, como bispo de Roma, ele é o principal catequista na Terra. Né? Então não podemos esquecer isso. E ele prepara aqueles documentos. Vocês já leram algum documento do Papa, alguma bula, alguma epístola, né? Você vê como é rico, como aquilo às vezes nos tira de um beco sem saída, lendo aquele documento. E aquilo são documentos que a igreja ela só coloca aquilo que ela realmente considera importante e que ela considera inspirado, para que nós possamos usá-lo como base do nosso caminho. E a Sagrada Escritura, aí não precisa nem perguntar, né? Todo mundo conhece a Sagrada Escritura, né? A nossa Bíblia, nosso livro de cabeceira, aquele livro que todo dia você lê, aquele livro que todo dia você bebe, né? Quem pode fazer a liturgia diária, né? Vê que todo dia tem coisas importantes. Às vezes, passagens que você já leu 300 vezes, mas na 36ª primeira vez, quando você lê, tem outro impacto em você, tem outra informação em você. Tá? Então, a Sagrada Tradição, junto com a Sagrada Tradição, gerou para nós as Sagradas Escrituras, e o Sagrado Magistério, como é que a gente chama? Fecha essas duas coisas, né? Então você vê que a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras estão interligados, porque uma vai puxando a outra, uma vai formando a outra, né? E uma coisa que eu aprendi esses dias, assim, que só agora que eu vim me tocar, que quando fala na Sagrada Escritura, tem aquela canção que diz, né? A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, né? Eu aprendi que a Sagrada Escritura ela não é a palavra de Deus, né? Ela não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Existe uma diferença entre ela ser a palavra de Deus e ela conter a palavra de Deus. Mas por que tem essa diferença?
que é que vocês acham? Por que existe essa diferença de eu dizer que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus e a Sagrada Escritura contém a palavra de Deus? Dá um chute aí, alguém acerta aí minha canela aí. Pensar, fazer como aquele menino esqueci qual era o grupo. Que ele faz quando ele tá pensando de supletivo. No fim do evangelho, olha aí o Salvo aí, o nosso catequista aí da graça aí. Porque Deus é a própria palavra. Aí. Essa Catarina é demais, menino. Catarina diz que o porquê Deus é a própria palavra. Aí o sábio colocou, fala que se tudo que Jesus fez estiver num livro, não caberia no mundo. Certo? Mas assim, até num dos evangelhos diz que no princípio havia o verbo, e o verbo se fez carne. Então a verdadeira palavra é o próprio Jesus Cristo. Por que a Bíblia não é? Porque ela foi escrita por homens, né? Então ela foi escrita por homens, então muitas vezes pode ter acontecido de ter uma alteração, ter uma mudança, alguém ter colocado um ponto onde deveria ser uma vírgula, ou até acrescentado alguma coisa. Isso não tira o mérito da Sagrada Escritura, né? Mas ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, né? Então, isso aí eu também não sabia, né? Eu sempre achei que a Bíblia era a palavra de Deus. Essa semana, fazendo as pesquisas, ouvindo as palestras, eu passei, né, a refletir sobre isso e concordei com o cara que disse isso, né? Que realmente a palavra de Deus é verdadeiramente Jesus Cristo, o verbo que se tornou carne, né? E habitou entre nós. A terceira parte que o nosso é tratado sobre sobre o catequista. Vocês estão vendo essa imagem aí que eu coloquei aí? Parece com esse símbolozinho aqui, né? Então, o terceiro capítulo, né, da primeira parte do diretório trata sobre nós. E eu estava olhando aqui no diretório, é um capítulo bem longo, tá? Trata sobre a identidade do catequista. Eu acho que esse aqui é um assunto que a gente tem falado bastante. E é um assunto que muitos dos que estão aqui já conhecem, né? A identidade do catequista. O que eu tenho que... Né? Para que serve o catequista? O que o catequista deve ter para realmente ser um catequista, né? O que a pessoa, né, tem que ter para ser um verdadeiro catequista? Como é que eu me identifico como catequista? Como é que eu descubro que sou catequista? Então, o diretório, nessa terceira parte, ele trata muito bem sobre isso, né? Ele fala do catequista, dos leigos, né? Ele fala do bispo, né? Ele fala dos pais, dos padrinhos, ele fala da comunidade. Que a identidade do catequista depende de tudo isso daí, né? E que o papel do catequista, né, é transformar, é um elo de ligação. Ele vai transformar, ele vai interligar, né, as pessoas que estão querendo beber daquela água, né? Ele é que vai ser a pessoa que vai ligar a pessoa à fonte, vai levar a pessoa à fonte. Ele não é a fonte, mas ele sabe aonde a fonte está. Então, o papel do catequista é levar essa pessoa lá. Mas, para isso, ele tem que se conhecer, ele tem que ter algumas características. Uma vez a Iana até compartilhou, eu não lembro se foi no grupo ou se foi numa mensagem do Facebook, exatamente acho que foi os mandamentos do catequista, não era, Iana? Tu lembra? As bem-aventuranças. Pronto. Ela compartilhou isso daí. E é bem aqueles pontos mesmo. Então, o cara tem que ser uma pessoa amorosa, ele tem que ser uma pessoa aberta, né?
ele tem que ser uma pessoa humilde, né? E tem que ser uma pessoa que busca conhecimento, né? A gente tem muito falado nisso, por quê? Porque o próprio diretório, né? A gente nem sabia disso, mas o diretório fala muito de que o catequista é aquele cara que não está formado. O catequista é a pessoa que nunca deixa de buscar conhecimento. Esse é o principal ponto do catequista. Ele não pode ser uma árvore seca. Ele tem que ser uma árvore que dá fruto. Você pode ver, uma árvore, apesar dela não sair do campo, a árvore, mas sempre ela está o quê? Se mexendo, porque ela sempre está brotando flores, ela sempre está brotando fruto, ela sempre está abrindo um galho a mais. Aquele galho que morreu, ela substitui por outro. Ela derruba a sementezinha dela para criar uma nova árvore. Então, um catequista tem que ser igual a isso aí, né? E para isso ele tem que ser o testemunho da fé e ser um acompanhador e ser um educador. Apesar da gente não ser professor, mas o catequista ele tem que ser um educador. Ele é a testemunha da fé. Por que nós somos testemunha da fé? Não existe os testemunhos de Jeová, né? Nós somos testemunhos de Jesus Cristo. Porque tudo que nós falamos tem que ser a respeito daquele que veio para nos salvar. O catequista tem que ser aquele cara que leva a mensagem de Cristo. Tem que ser, vamos dizer assim, antigamente quando a gente ia casar, né, a gente não, o pai não ia lá falar com o pai do rapaz, né, para saber se ia dar certo o filho dele namorar com a filha, né? Isso há muito tempo atrás, né? Ou então você, quando ia namorar, no meu tempo, quando eu fui namorar, eu tive que ir lá conversar com o pai da minha esposa, né, antes de começar a namorar, porque, né, ele tinha que saber se eu era de boa índole, quais eram as minhas intenções, né? Então, ele ia dar prova para a filha dele de que eu era um rapaz, né, que ela poderia ficar despreocupada, né, para namorar. Antigamente era assim. E o catequista é essa pessoa que leva a prova de Jesus Cristo para os outros. Então, por isso que o catequista ele não pode ser um personagem. Ele tem que ser de verdade. Porque o catequista ele tem que viver, falar e agir aquilo que ele quer levar para os outros, como Jesus Cristo fez. Certo? Por isso que ele é testemunha da fé e é um educador. Por que ele é acompanhador? Porque na igreja, desde o início, né, a gente vê nas cartas de Paulo, as pessoas que queriam, né, entrar para o cristianismo, elas tinham quem? Uma pessoa que acompanhava, uma pessoa que falava com ela, que mostrava a ela o caminho certo, era a pessoa que falava sobre as parábolas de Jesus Cristo, era a pessoa que a levava para os encontros, e quando essa pessoa achava que ela estava preparada, apresentava ela para a igreja, né? E ela passava a entrar na igreja, ela passava a fazer parte da igreja e continuava sendo acompanhada para ver se ela continuava no caminho certo. Nós, catequistas, temos que ser esse acompanhador com os nossos catequizandos. Às vezes a gente esquece disso e quando a turma de catequese acaba, a gente acaba os laços com aquele catequizando. E o diretório quer que a gente aumente esse vínculo, né? Quando ele diz que nós somos acompanhador, ele quer que a gente viva esse momento maior. Não ser apenas aquele encontro de 1 hora, de 2 horas dentro da igreja. Que a gente trate o catequizando como algo, como membro da família, né? Por isso que o IVC recomenda que o catequizando tenha poucos, que o catequista tenha pouco catequizando. Por isso que o IVC recomenda como é que a gente chama? Me ajude aí, meu povo, o nome daquela pessoa, introdutor, né? Que a gente usa os introdutores, né? Para poder a gente dar essa ênfase ao acompanhamento, para que a gente possa agir, né,
enquanto a pessoa está tentando, vamos dizer assim, desviar-se, né, do caminho, você está atento e poder corrigi-la, trazê-la de volta. Por isso que nós temos que ser acompanhadores. E tudo isso vai fazer com que o catequista, né, leve a cruz de Cristo para o catequizando. Eu achei lindo esse símbolozinho, eu comprei até para os meus catequizandos que estavam o ano passado, antes da pandemia, fazendo a catequese. Eles, no lugar da cruz, do crucifixo, né, eles receberam isso daqui, né? Esse aqui meu tá sem a cruz interna, mas quando você compra, ele vem aqui dentro, né, uma cruz. E essa cruz você tira e entrega para o catequizando. E o catequizando recebe também um cordãozinho. E ele coloca essa cruz e ele fica com essa cruz. Então, o catequista, a cruz interna é Cristo, né, como está lá, entrega para o catequizando. Então, ao repasse, né, da palavra, ao repasse do conhecimento, ao repasse do aprendizado. A gente pega um pouco daquela água da fonte e passa para o catequizando. E o diretório quer que a gente trate isso com maior ênfase, né? É por isso que ele dedica um capítulo só sobre o catequista, e o próximo capítulo que nós vamos falar, que é a questão da formação, né? O que vocês entendem aí nessa telinha? Isso é uma frase que nós já utilizamos, né? A Naslinha também utilizou no encontro passado, que a gente montou, que ela botou até um quebra-cabeça, né? Que foi super legal, achei super interessante. Aquela questão de ela botar os símbolos para a gente formar a frase, né? E, se não me engano, essa frase, né, Naslinha? Pois é, uma era essa frase. O catequista que não se forma, se deforma. Então, eu coloquei aí essa cabeça que representa nós e um monte de pedacinhos que nós temos que colocar. E eu coloquei outros pedaços aí ao redor para a gente pensar, né? O que é formação? O que é para nós formação? Quais são esses pedaços que eu tenho que encaixar? Aí eu pergunto para vocês. O que é formação? Quais são as formações que vocês acham que o catequista tem que ter? O diretório fala bem disso, mas a gente não vai falar sobre o que o diretório está colocando aqui. O diretório fala que nós temos que nos formar. O diretório fala que documentos nós temos que ir atrás, que documentos nós temos que beber. O diretório recomenda várias coisas para a formação. Mas eu pergunto aqui a nós que estamos aqui. O que nós, catequistas da São Diogo, né, pensamos sobre formação? O que é formação para nós? Qual é a importância? Como é que nós podemos fazer essa formação? Nós vamos já falar, viu, Sábio? Vai ter um momento que nós vamos abrir um pouquinho para a gente poder debater um pouquinho, tá certo? Eu queria falar uma observação sobre isso, né? Eu acho que a formação, ela vai além da gente só ir em busca de conteúdo, sabe? Vai além da gente ler os documentos, vai além da gente ter a nossa oração pessoal, ou fazer curso como a gente está fazendo aqui. Que a formação, ela de fato só se complementa, eu acho que um dessas pecinhas de quebra-cabeça é a sua oração pessoal, é a verde. Aí a azul são os documentos que você lê, né? A amarela vai ser as formações, assim como a gente está participando, partilhando, falando.
Mas, de repente, outra pecinha do quebra-cabeça é a sua observação. A maneira como você vê a realidade, sabe? Como é que a sua atenção está trabalhada. E outra também precisa ser a sua experiência. Porque a gente sabe que não adianta a gente ler e a gente não fazer a experiência, sabe? Quem sabe, eu até estou lendo um livro recente, né, falando sobre a educação das crianças e tal, e aí nesse livro tem uma frase que ele diz assim, né, mais sabe aquele que faz a experiência do que aquele que lê no livro. Né? Então, assim, cabe para a gente também, né? E a gente tem que ficar muito atento de não sermos catequistas que só lemos, né? Catequista só de livro, ou catequista que participa de tudo que é formação, mas na prática não está botando as coisas na prática, né? Tem que botar. Uma coisa que o diretório fala é que dentro da formação, a formação do catequista, a formação do catequizando não pode fugir da realidade da comunidade. Nós temos que saber, né, em que comunidade nós estamos, né, para que nós possamos nos adaptar àquela comunidade. Para que o meu linguajar, na hora que for dar o testemunho, né, de Jesus Cristo, seja de acordo. Eu não fale... vamos dizer assim, uma pessoa que de uma comunidade de pouco conhecimento tecnológico e usar palavras que envolva ou querer usar muitos equipamentos, muitas imagens, vamos dizer, que dependam de celular, que dependam de televisão, se a pessoa naquela comunidade não tem isso, né? Eu tenho que casar o que eu estou falando para a realidade da pessoa. Então, isso você só aprende se vocês buscar o conhecimento. Então, você tem que se inteirar para onde eu vou. A minha missão é no Barroso. A minha missão é lá na Cajazeiras. A minha missão é lá no Meireles. Então, eu não vou chegar lá no Meireles da mesma forma que eu chego na Cajazeira, da mesma forma que eu chego no Barroso, né? Então, isso eu tenho que aprender, né? Porque isso vai impactar na hora que eu estiver lá fazendo a minha missão. E uma coisa que o Altieri até falou, que eu até associo muito ao que nós usamos, por exemplo, a tecnologia. Hoje você está conectado no 3G, está conectado no Wi-Fi, você tem videochamada, mas se sua conexão caiu e você entra de novo, aquilo que o cara falou, você não consegue mais ver, porque a conexão foi perdida, né? Você não tem como voltar atrás, já passou. A mesma coisa é com catequizando. Se eu tenho uma formação equivocada, se eu vou falar ou demonstrar em situações diferenciadas, o catequizando pode se afastar. E se ele se afastando, dificilmente eu vou ter a chance, né, de trazer esse cara de volta de novo, né? Dificilmente. Por exemplo, quando eu fiz primeiro Eucaristia, né, eu sofri na mão das irmãs. As irmãs metiam o terror, né? Acho que muitos de nós fomos assim catequizados pelo terror. Isso é pecado. Se você não fizer, você vai apanhar, você vai queimar no fogo dos infernos, né? E eu morria de medo, né? É como o pessoal do Antigo Testamento. O pessoal do Antigo Testamento lá, né, com Moisés, o pessoal subia para falar com Deus lá no Monte Horebe? Não. Quem mandava era o Moisés. Moisés ia lá falar com o povo. E Deus, vem falar comigo. Não, Moisés é que vai. Moisés é que tem coragem. Nós somos medrosos, né? Aí perderam a oportunidade, começaram a criar coisas que não existiam. Muitos deles se afastaram. Por quê? Porque não viam, não tocavam, não sentiam, se afastam. Muitas vezes acontece isso na nossa catequese, né? Os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, até os adultos, às vezes se afastam da igreja devido a essa falta de formação que nós temos. Nós não sabemos dizer para os outros, transmitir
a mensagem de Deus. E a pessoa se afasta, porque é chata, porque é monótona, porque é uma panelinha, né? A pessoa bota mil dificuldades, né? E nós sabemos disso. Às vezes nós temos isso na própria prova, né? E que o nosso conhecimento às vezes afasta. Às vezes nós mesmos, que já estamos acostumados dentro da igreja, às vezes chegamos numa capela, né? Eu não vou nem sair da nossa paróquia. Às vezes você, por exemplo, eu sou aqui do Antônio Correia, né? Eu vou visitar lá a São Diogo, né? Chego lá na São Diogo, lá o pessoal da São Diogo não me recebe bem. Por quê? Porque o pessoal da São Diogo não me conhece, eu entro na igreja, o pessoal nem pergunta de onde eu sou, o que eu vim, o que eu estou fazendo lá, né? Às vezes o pessoal olha de você de baixo para cima, né? É diferente quando eu chego aqui no João Paulo II. No João Paulo II, o pessoal trata você, né, de igual para igual. Por quê? Porque o pessoal já me conhece. Então, o pessoal ganha intimidade comigo, né? Falam comigo, todo mundo me conhece, eu entro em todos os buracos da igreja. Mas da Nação Diogo eu tenho diferente. Por quê? Porque eu não frequento muito e nós não temos o costume de receber bem as pessoas na igreja, né? Isso é por quê? Porque nós somos ruins? Não. É porque a gente não tem amor? Não. É porque a gente não aprendeu, a gente não se educou a receber bem as pessoas dentro da nossa igreja. A mesma coisa aqui também, quando o pessoal vem de fora para visitar a Nossa Senhora Aparecida. Se você não for conhecido, se você não for amigo, dificilmente você vai receber um olhar, uma atenção que você gostaria de receber. Mas você vai nas igrejas protestantes, você passou perto, o pessoal já está ali puxando para dentro. Já conhece você, já fala com você, já abraça, já apresenta o pastor, já apresenta o obreiro, já apresenta Deus e o mundo. Você não quer nem ficar, mas o cara já te apresentou, você se sente bem, dá nem vontade de ir embora. Mas por quê? Porque falta da gente é essa formação, de sabermos acolher as pessoas. E a gente tem que ler. Muita gente não quer ler. Muita gente acha maçante, acha complicado ler, acha caro comprar livro, né? Às vezes até compra, às vezes até ganha, né? E o livro fica lá guardado na estante, não é aberto, né? E o catequista, ele tem que ter fome de conhecimento. O catequista tem que ter fome de leitura. Então, se você ainda não é acostumado a ler, vá se acostumando a ler. Ler e colocar em prática. Porque como a Iana falou, a gente não pode apenas absorver as coisas, mas tem que saber praticar, saber colocar ela no lugar certo. Aqui a São Diogo, nesses últimos 4 ou 5 anos, já teve muitas formações, né? Muitas formações boas, né? Com pessoas super interessantes, pessoas super dinâmicas, e muitos dos nossos membros da catequese não participaram, infelizmente. Não deram valor, ou às vezes foram, estavam lá, mas infelizmente não estavam de corpo presente. E muitos deles estavam lá de corpo presente, mas foi como aquela terra árida, que você joga a semente não cria raiz de jeito nenhum, o cara parece que nem ouviu as formações, continua fazendo as mesmas coisas, né? Então a gente tem que ainda insistir bastante nisso. Por exemplo, hoje nós temos 11 pessoas conectadas. 11 pessoas, né? Quantos catequistas nós temos na comunidade? Uns 40 ou mais, né? Pois é. Hoje nós estamos conectados 11 apenas, né? 11 apenas, né? É muito pouco, muito pouco. Então nós temos que até aprender, né? Fazer uma avaliação de como é que nós estamos jogando a nossa comunicação para os nossos irmãos catequistas, né? Será que nós temos que nos melhorar mais, nos capacitar mais para poder chamar mais esse povo, arranjar uma maneira de prender este povo a nós, que isso se multiplique, que o cara não ache cansativo passar 1 hora aqui sentado no computador, olhando para a telinha, aprendendo sobre Jesus Cristo, né? E a gente,
a gente consiga eu gostaria de ter o poder do Padre Léo. Não sei se vocês conhecem ou já tiveram a oportunidade de ver as pregações do Padre Léo. Às vezes dá 4 horas de pregação e você não quer sair de perto do homem de jeito nenhum. E é animado, é alegre. Por quê? Porque aquele homem era capacitado. Né? Aquele homem se preparou, né? Ele foi atrás, ele buscou conhecimento. E você vê que ele fala para pobre, para rico, para ele não tem diferença. Ele fala com uma facilidade tremenda. Por quê? Porque ele está preparado para isso. Né? E isso é a formação. É essas pecinhas aí que a gente tem que colocar e encaixar dentro da gente. Tá? Esse é um capítulo assim, bem importante, uma parte super interessante, que eu acho que nós temos que valorizar muito aqui na nossa comunidade. E para a gente, né, poder encerrar e poder entrar para o bate-papo, né, que já são 9 horas, eu estiquei demais, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos pensar juntos. Ó, isso é para pensar junto. Não é para pensar separado, não. Reestruturação da catequese, virar a chave, único bloco, ponto de partida. Muito bem, Nazilene. Nazilene colocou aqui no chat uma coisa bem interessante, ó. Deixa eu abrir aqui o chat. Nazilene colocou aqui, ó. Precisamos ver formas de catequizar nossa própria comunidade. Nossas comunidades têm um comportamento que a catequese é coisa só para os catequistas, mas essa é uma missão de todos. Exatamente. No diretório ele fala muito sobre isso, que a comunidade, ela é catequista também. Né? A comunidade tem que participar dessa propagação da palavra. A comunidade também tem que ser testemunha. Não é só o catequista, não. Né? Ele não é o único e exclusivo dele, não. É o papel de toda a comunidade. Então, nós temos que tentar engajar os leitores, nós temos que tentar engajar os ministros, nós temos que engajar o pessoal do coral, nós temos que engajar aquele rapaz que fica apenas no acolhimento, nós temos que engajar o pessoal que fica sentado lá nos bancos, apenas indo para a missa assistir, nem participar, assistir, né? Nós temos que engajar todo mundo, né? Tem que engajar todo mundo dentro da comunidade, porque senão a catequese vai continuar capengando como estamos aí. Ó, gostei também dessa sua colocação, Nazilene. Ela colocou aqui, ó, poderíamos usar a CPP para isso, pedir o apoio do padre para esse movimento. Olha, concordo plenamente. Se nós não tivermos o apoio da autoridade máxima da nossa comunidade, que no caso é o paro, a gente vai ser difícil andar. Então nós temos que convencê-lo a tratar mais a catequese como algo importante. Por quê? Porque todas as outras pastorais dependem muito da catequese. Né? A catequese não trabalha sozinho. Deixa só um instantinho, pessoal, que meu notebook está descarregando. Deixa eu pegar aqui o carregador. Pronto, voltei. Desculpe aí. Mas isso que a Nazilene colocou é importante. Nós temos que levar isso para em frente. Nós não podemos deixar de trabalhar, né, junto com as outras pastorais. A Iana aqui também colocou, poderíamos também fazer reuniões com os representantes das pastorais em cada comunidade, assim, virtualmente, explicar como funciona o IVC, qual o papel da comunidade na catequese e expor nossas dificuldades. Perfeito. Podemos até aproveitar que agora está tendo pouco movimento, né, e usar esse tempo para disseminar, para espalhar essa nossa intenção. Fortalecer o IVC, né? Que a iniciação na vida cristã não é só catequese, né? É o engajamento, é a participação, né, da pessoa como membro da comunidade. Ele vai conhecer, vai beber da fonte e vai exercitar, né? Vai colocar em prática. E ele vai se prender à comunidade, se ele participar. Mas se ele apenas conhecer e não fizer nada com esse conhecimento, o que vai acontecer? Aquilo vai apagar,
vai esfriar. E ele logo, logo vai estar bebendo de outras fontes que muitas vezes não são nada interessantes. Né? Então, distanciar ele do caminho. Sim, aí eu volto aqui ao assunto que o Sávio colocou. A Rosilda também colocou aqui. Estou aqui na pastoral do batismo, Dom Júlio, blá, 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 blá. A Rosilda está dizendo que está lá no encontro lá do batismo. Pegando aqui o gancho do Sávio, né? É preciso que a catequista tenha responsabilidade como tal, que trabalhe não apenas falando, mas vivendo e ser a igreja que queremos ter. Ele falou. Deixa eu buscar aqui. Receber conteúdo e direcionamento para poder direcionar os catequizandos. Por exemplo, foi uma coisa que o Sábio colocou. Que ele acha que é importante que o catequista ele tenha um direcionamento, né? E a partir desse direcionamento ele possa passar para os catequizandos. Concordo, Sábio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem debatendo ao longo dos anos, é tentar, né, fazer uma identidade para que seja tudo unificado. Inclusive até a Nazilene, a Iana falou isso no último encontro, né? Também a gente perguntou também lá com o Altieres, né, o que ele recomendaria. E eles recomendam exatamente isso, que a gente possa ter um norte, né? Dar ao catequista um norte. Mas aí a paróquia não o norte do catequista, não o norte da Iana, não o norte da Nazilene, da Rosilda, mas o norte da paróquia, com base em tudo que a igreja coloca. Tá? Então nós temos que exatamente fazer isso. Pegar a documentação, pegar a Sagrada Escritura, pegar o Sagrado Magistério, pegar qual outro ponto que eu coloquei? A Sagrada Tradição, e transformar isso em pontos que a gente possa trabalhar com jovem, adulto e crianças, que seja a iniciação à vida cristã. É tanto que até esse ponto que eu coloco, o único bloco, né? Por exemplo, que quando eu coloco aqui o único bloco a catequese iria ser uma única, nada de distribuição de sacramentos. Não era uma catequese para batismo, não é uma catequese para Eucaristia, não é uma catequese para crisma, não, é uma catequese. Você dá o acompanhamento, você passa a informação e ao longo da caminhada ela pode vir receber ou não os sacramentos. E é um ponto que até que a gente já conversou uma vez aqui em reunião, mas que está ganhando não só força aqui, mas também fora, que é a reestruturação da catequese. Qual é essa reestruturação? É nós mudarmos a sequência do sacramento, né? Hoje o que acontece? Hoje o cara vai para a igreja, quando é pequeno, ele se batiza, aí, quando ele está na idade de leitura, ele começa a fazer a catequese. Aí, quando ele está na idade de participar da mesa, ele recebe a Eucaristia. Aí, lá na frente, ele já está mais adulto, já conhece mais alguma coisa, aí ele diz que confirma tudo que ele aprendeu, né, desde pequenininho. Pronto, ele confirmou, recebeu o diploma dele e foi-se embora. Ele, muitas vezes, não dá mais continuidade ao caminho dele. O sacramento do crisma parece como se fosse um final, né? E antes não era isso, né? Eu já vi muita gente falar que é mais antiga do que eu. Sou velho, mas tem muita gente mais antiga do que eu. Que antigamente recebia o crisma antes da primeira Eucaristia. E se você for pegar as cartas de Paulo, ele também fala sobre isso, né? Que a pessoa é acompanhada, a pessoa recebe a palavra, né? Passa o ensinamento, né? Aí recebe o batismo, depois de certo tempo, ela confirma que tudo aquilo que ela aprendeu, ela vai seguir, e só depois é que ela iria participar da mesa. Antigamente, a pessoa não ia para a missa, né? Mas na hora da comunhão, só ficava dentro da igreja quem já era confirmado, quem já tinha Eucaristia, e só era essa pessoa que participava do banquete, da mesa. Os que não tinham ainda feito, não ter feito a primeira Eucaristia, né? Não ter recebido o sacramento da primeira, saíam da igreja, entendeu?
Hoje não. Hoje a pessoa já participa do banquete, não sabe nem se essa pessoa vai confirmar ou não, continuar na fé, e lá na frente ela recebe e depois, tá pro gato. Né? Então essa é a questão do reestruturar a catequese, virar a chave, único bloco e ponto de partida. Quer dizer, a crisma não é um ponto final, a crisma é um começo. Então a ideia que está se colocando, e talvez não seja para agora, talvez seja daqui a uns 10, 20 anos, é que essa sequência realmente seja mudada. E nós deixarmos de dar ênfase ao sacramento. E isso não sou eu que estou falando. Tá? São vários outros formadores. O documento aqui, né, da catequese, ele fala um pouco sobre essa mudança, né? Ele fala um pouquinho, ele não, como é que chama? Ele não fecha esse assunto, né, porque ainda não foi fechado, né? É um assunto que está sendo trabalhado, essa mudança de chave. Mas, assim, se você pensar bem, logicamente, está correto nesse pensamento. O que vocês acham? Nazilene, Luísa, Iana, Francisca, né? Eu queria até lembrar uma comparação que ele fez, que eu achei, assim, fantástico, me ajudou a entender melhor isso aí, né? Porque ele disse assim, quando o casal começa a namorar, ele vê o matrimônio como ponto final, assim, né? No começo do namoro, vou namorar, vou noivar e vou casar. Mas ao longo do processo, em que ele vai chegando perto do matrimônio, vai entender o que é o matrimônio, a visão dele do matrimônio muda. Ele não enxerga mais o matrimônio como ponto de chegada. Ele sabe que quando casar, aí começa a história, né? É uma nova vida que vai se formar, assim, vem muita coisa pela frente. E é isso aí que precisa a gente trazer esse sentido da catequese. As crianças, né, e a família vêm procurar a catequese no sentido de receber o sacramento, né, como os noivos para o matrimônio. Mas ao longo da preparação, à medida que eles vão entendendo, vão vivendo junto com a gente, eles começam a enxergar que o sacramento não é o ponto final. Que a partir daquele sacramento, ele tem uma vida pela frente, né? Uma vida sacramental pela frente. Eu achei fantástico essa ideia. Pois é. Isso aí a gente nem tocou no ponto que ele colocou. O celular dele descarregou. Eu vou dizer só a minha opinião. Não sei se ele já saiu. Já saiu? Não. Já, o celular dele descarregou. Eu acho que Ai, que pena. Mas tá gravando, não tá? Não, tá. Fale que é o problema de todo mundo. Pois é, mas eu acho que isso aqui, naquela reunião, a gente fazendo comunidade a comunidade, com os representantes, sabe, as lideranças de cada comunidade, a gente pode ser que sane esse problema, porque uma das nossas dificuldades é a falta de catequista. E isso a gente vai, né, expor. Olha, aí vai ser isso. A gente tem esses desafios aqui para enfrentar e a gente tem pouca gente. E a gente pode até colocar a questão do acompanhante. O cara não quer ser um catequista full time, mas ele pode ser um acompanhante, pode ser um introdutor, pode ser né? Fazer esse trabalho de acompanhamento. Porque assim, esse momento junto com a comunidade, ele não em si pescar diretamente catequistas, mas fazer com que a comunidade como um todo, ela perceba esse processo e também interage com a catequese. E aí vai despertando a catequistas, a adesão dos catequistas, porque assim, se a gente for para essa linha e dizer assim, gente, nós estamos desesperados, venham, gente, para ser catequista, mas a ideia não é essa. Eu acho que a ideia é divulgar. Passar para as comunidades, para as outras pessoas que trabalham nas outras pastorais, essa mudança que está tendo na catequese, né? Esses pilares, para que entendam por que as coisas estão acontecendo, por que tantas celebrações quando a pessoa vai fazer, né? Quando a criança, quando o jovem está nesse processo,
né? Qual é o tipo de ajuda e de apoio como comunidade que a catequese precisa, e que se não tiver catequese, não vai ter fiel na igreja, não vão ter novos fiéis na igreja. E aí, com esse trabalho, sim, a gente cativar possíveis catequistas, porque eu acho que pela linha da gente pescar desesperadamente catequista, eu acho que não vai funcionar se não tem funcionado. Né? Eu acho que é nessa linha. E a outra questão também que ele colocou, que é a questão do conteúdo, isso realmente a gente já vem discutindo há um bom tempo, né? Isso não é novidade, né? É uma coisa já batida que a gente vem sempre tentado unificar o que se fala nas catequeses, né? Deixar da maneira mais próxima da realidade que a igreja quer e não da opinião do catequista, né? Ser uma coisa com começo, meio e fim, né? Não ser coisas esporádicas, aleatórias, mas ter uma sequência lógica de ensinamento, uma sequência lógica para que não fiquem pontas soltas, né? Mas pegando... pode falar. Não, pode falar. Pegando também outro aspecto da pergunta lá do Sávio, que aí depois, quem for próximo do Sábio, passa para ele, né, esses pontos que a gente está conversando. Quando ele diz assim, essa problemática de muitos catequizandos e para os catequistas, né? Tem turmas realmente muito gordas de crianças, né? E quando vem crianças em famílias pedindo para a criança entrar, como é que eu me posiciono? Quando eu vejo que tem muitos nos procurando, eu vou na missa, logo após a missa, eu procuro catequizar a comunidade no sentido de que, gente, a gente não está podendo, né, receber mais crianças, no caso a catequese de Eucaristia, né? Não podemos receber, né? Nós temos poucos catequistas, então, como a messe é grande, os operários são poucos, aí vai catequizando de certa forma a própria comunidade, porque assim, não vai adiantar, não é benéfico nem para as crianças, nem para o catequista, receber, e daqui a pouco um catequista está com 30 crianças. Não faz bem para o processo de evangelização, porque você não dá atenção devida, não visita, nada. A Catarine colocou aqui, eu não entendi muito bem o que ela colocou. Ela diz, eu particularmente contraditório a crisma antes da Eucaristia. Enquanto a mostrarmos que acho, é porque faltou a palavra acha. Eu acho contraditório a Eucaristia por conta das idades. Os temas que são abordados na minha visão, os temas que são abordados para uma pessoa na crisma não são abordados. Essa pessoa já tem, se ela já tem passado pela Eucaristia, ela vai compreender de uma forma diferenciada. Mas é um posicionamento meu. Aí é onde eu digo, a questão que eu quero chegar é que, se a crisma, para que a crisma não seja vista como um ponto final, seria a solução que o sábio tanto está querendo mais catequistas, nós mostrarmos que ali, a partir da crisma, as pessoas vão poder trabalhar na igreja, vão poder servir. Tem uma continuidade, não é o fim. Mas assim, se a igreja chegar à conclusão de que o melhor é inverter, é a confirmação, como você citou, que tem na carta de Paulo e tudo. Então, eu compreendo, mas eu acho que as faixas etárias é que ficaria desproporcional. Mas tudo é questão de adaptação. Não, eu entendo, Catarina, o que você está colocando, é assim. É porque hoje nós temos uma cabeça. Qual é a cabeça? Que criança faz Eucaristia e adulto e jovem faz crisma. Entendeu? Mas não é isso. O que é a crisma? É a confirmação da fé. Isso não quer dizer que uma criança de 10 ou 12 anos não tenha capacidade de confirmar tudo que ela aprendeu. Porque a ideia é o quê? Como a gente vai virar chave, a gente não vai catequizar da mesma forma que a gente catequiza hoje.
Tá? Então, não vai ser para o sacramento da Eucaristia, não vai ser para o sacramento da Crisma. Nós vamos falar sobre Deus, Jesus Cristo, o amor, a mensagem de Jesus Cristo. Quando o cristianismo começou a crescer, com os apóstolos e com Paulo, não existia Eucaristia, existia o batismo e a confirmação da fé. A Eucaristia era nada mais do que uma reunião que se fazia nas catacumbas e se oficializava a vinda daquela pessoa para dentro da igreja. Tá? E era algo tão importante porque era como ainda é hoje, uma lembrança da última ceia de Jesus Cristo, onde os apóstolos foram confirmados na fé e participaram do banquete eucarístico. Tá? Então, quando a gente mudar isso, quando a igreja mudar, então tudo isso vai mudar. Por exemplo, hoje, o IVC, a iniciação à vida cristã, exatamente a base disso, porque eu não estou tratando de sacramento, eu estou falando sobre Deus, como Ele nos criou, como é que Ele nos ama, como Ele quer que a gente seja, para que a gente possa, no futuro, fazer parte do banquete dele. Tá? O IVC é isso. Ao longo da caminhada, você vai confirmar, eu quero continuar dentro dessa igreja. Você quer continuar dentro dessa igreja? Quero. Agora você vai participar de mais coisas dentro da igreja. Aí, ele vai, para poder continuar, ele vai o quê? Vai ter que botar na prática o que ele aprendeu. O que acontece hoje? Hoje nós falamos que a crisma é a maturidade. A gente ensina um monte de coisa, dá um monte de pontos para o jovem, e depois disso, ele vai embora. Totalmente. Ele passa 1 ano, 2 anos, acabou, vai-se embora. Muitos nem chegam nem à crise, muitos chegam à Eucaristia. Por quê? Porque nós não colocamos a coisa da forma correta. Nós preparamos ele para um sacramento. É como você tirar a habilitação. Né? Você, quando vai fazer vai tirar sua habilitação de carro ou de moto, você vai para essa autoescola. A autoescola ensina você a dirigir? Não, ela ensina você a passar na prova. Simplesmente. E é isso que a gente está fazendo. Então, a ideia do diretório é tirar isso. Então, o que nós usamos hoje vai ser totalmente diferente, Cristina, ou Francisca, Catarina. Tá? Então, a maneira de a gente abordar vai ser totalmente diferente. Então, eu vou falar de Deus para a criança, para o adolescente e para o adulto. Eu não vou falar de sacramento, tá? Então, isso é um processo que até nós mesmos, como catequistas, temos que nos formar, compreender, para que eu possa passar da forma correta, tá? Porque hoje você está acostumado com o que a gente faz hoje. Hoje é que a gente fala, a gente pega os mesmos temas, não é diferente, é os mesmos temas que a gente usa como criança, a gente usa para o adolescente, só que a gente aprofunda mais, a gente pede um pouco mais de responsabilidade, a gente acrescenta coisas que o adolescente vai entender que a criança não entenderia, entendeu? Mas os tópicos, os pontos são o mesmo. A mesma coisa quando você vai falar com adulto. Você pega os mesmos temas que você trata com criança, com jovem, mas você vai tratar com um adulto que já é casado, um adulto que já foi divorciado, um adulto que é viúvo, né? Então, é as mesmas, só que de maneira diferente. E quando a gente virar essa chave, a gente não vai se preocupar se ele tem 10 ou tem 12. A gente vai se preocupar se ele tem maturidade para continuar na caminhada. Maturidade para continuar sendo testemunha da fé e ter maturidade para ser um cristão. Entendeu? Eu espero que eu tenha feito me entender qual a ideia da igreja com essa mudança, tá? Porque apesar de que existe a idade da razão, que a partir de 7 anos a pessoa pode fazer a primeira Eucaristia, mas isso não quer dizer que ela tenha que fazer a primeira Eucaristia com 7 anos de idade. Entendeu? E muitas vezes a gente pode até, dependendo do grau de maturidade daquele catequizando, ele receber os 2 sacramentos ao mesmo tempo. Ele confirma a fé dele e recebe a Eucaristia e passa a participar do banquete do Senhor. Por quê? Porque ele já tem maturidade suficiente, que a gente sabe que aquilo, a semente foi plantada, frutificou,
e ele vai poder caminhar conosco, ajudando, independente da idade dele. Beleza? Bom, o que eu tinha mais ou menos para falar era isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a compreender essa primeira parte do diretório, tá? É muito importante, eu coloco aqui, nós temos que ler esse documento, temos que ler este livro, para que a gente possa colocar em prática tudo que a gente está pensando aqui. Por exemplo, o que a Tereza colocou é super importante, porque nós estamos com a mentalidade ainda dura, né? A gente tem que ver aquela imagem lá que tinha lá a cabeça cheia de pedacinhos, nós temos que quebrar aqueles pedacinhos e encaixar novos pedacinhos no espaço, para que a gente possa compreender as mudanças. Entendeu? Porque se nós não tivermos aberto às mudanças, nós não vamos conseguir implementar o que o diretório nos pede, o que a igreja nos pede. Porque, né, isso não é um documento solto ao léu, né? Todos os documentos da igreja, eles são costurados uns nos outros. Desde o Vaticano II, que todo documento que a igreja lança é um amarrado ao outro. Por exemplo, a campanha da fraternidade, se eu não me engano, acho que foi 2015, que era sobre o engajamento de pessoas, né? Pessoas diferentes, né? Hoje nós estamos falando disso, né? Nós falamos muito, como é que eu vou fazer catequese com uma criança que tem algum tipo de distúrbio mental, ou uma pessoa que tem alguma diferença de acompanhamento. Eu mesmo aqui passei, aqui na Aparecida, uma certa dificuldade quando a gente teve um catequizante que ele tinha ele talvez não tivesse um autismo, né? Talvez não fosse tão grande o autismo dele, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de concentração nos encontros, ele tinha dificuldade de acompanhamento com os outros colegas, então muitas vezes ele dispersava, às vezes no meio da catequese ele falava algo que não tinha nada a ver, né? Mas para ele era importante, e nós tivemos que adaptar os nossos encontros para encaixar esse menino, para que ele não fosse perdido, né? E a gente conseguiu encaixar, com dificuldade conseguimos, né? Mas conseguimos. E nós temos que fazer essa adaptação. E a campanha da fraternidade, né? Às vezes a gente acha que é só um ano, né? Ou, aliás, nem um ano, não, é só um mês, né? E a campanha da fraternidade é super importante. E elas são sempre amarradas. E hoje o diretório exatamente fala sobre isso, sobre engajar pessoas diferentes, né? Homossexuais, né? Pessoas que usam droga, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Nós vamos ter que adaptar nossas igrejas para receber essa pessoa. Por exemplo, agora na pandemia, como é que nós vamos voltar à catequese? Nós já pensamos nisso? Né? A catequese não pode ficar apenas no virtual, né? Hoje nós estamos fazendo esses encontros, mas com os catequizantes, como é que nós vamos fazer? Né? Se o pessoal já dispersa, já não frequenta a igreja, já não pregam, já não são testemunhos de Jesus Cristo, a gente fazendo encontro presencial, vale um encontro virtual. Então nós temos que pensar nisso. Como é que nós vamos engajar esse pessoal que está do outro lado da telinha aí? Por exemplo, aqui, quantos catequistas têm coragem de falar? Quantos catequistas têm coragem de participar? Se nós que estamos acostumados a lidar com o povo, temos essa certa vergonha, né, de dar a opinião da gente, avalie os catequizando. Né? Então nós temos que pensar nisso, meu povo. Mas obrigado por estar ainda me aturando esse tempo todinho. Eu falo demais. Ótimo, foi ótimo. Maravilha. Também achei muito esclarecedor. Muito obrigada por sua partilha. Por mim, é só. Aí vocês aí que dizem aí. Não é? Então, eu acho que a gente vai terminando. Na próxima quinta, a gente continua nossas discussões, né? Sim. Sim. Então, que o Senhor nos
Ixi, parou. Cortou. Ih, caiu foi tudo. Então, caiu, será? Alô, câmbio. Alô, câmbio. Ih, perdi a conexão. Não, tô a te gente tá te vendo. vendo. Ah, pronto, beleza. Pensei que eu tinha perdido a conexão. Desculpe interromper. Não, você tá aí. Pois então, pronto, que o Senhor nos guarde, né? Próxima quinta-feira a gente se vê de novo, continua nossas reflexões. Você vê que a cada quinta-feira a gente fala mais profundamente sobre, né, a catequese. E é assim que tem que ser, um mergulho cada vez mais profundo. Então, que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, tchau Parabéns, para todos. Foi ótimo, viu? Muito Valeu. obrigada, Marcos. Você botou a coisa aqui. O que, menina? Ok. Vai aí no meio.